Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. E vocês já estão sabendo que no fim de junho vai acontecer mais uma edição do G20, Grupo dos 20. E o que seria esse G20? O G20 nada mais é do que os 19 países mais ricos ou desenvolvidos do mundo, mais a União Europeia. E quem são esses 19 países? Mas a União Europeia que fazem a construção do G20, faz o G20, né? São eles: a Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, República da Coreia, Coreia do Sul, África do Sul, Arábia Saudita, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia. Bom, vai ser 2 dias, 28 e 29 de junho, essa reunião do G20, a cúpula do G20, vai ser realizada lá em Osaka. No ano passado, 2018, essa reunião do G20 foi na Argentina, Buenos Aires. Mas quem participa do G20? Quem participa do G20 são os presidentes desses países, os ministros, ou ministro da Economia, e presidente do Banco Central de cada país, ou seja, presidente do Brasil, Bolsonaro, ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Bom, já foi definido também nesse G20 alguns temas, e são 8 temas, e esses temas são... o primeiro tema vai ser economia global, na economia global, e só vou dar uma pincelada aqui. Embora o G20 tenha sido estabelecido originalmente em resposta à crise financeira global, mais precisamente ali pela falência, do banco Lehman Brothers, sua principal missão hoje é estabelecer os fundamentos econômicos para a realização de um crescimento sustentável e inclusivo da economia global. Então, só como tema ali da economia global, são 8 temas, novamente 8 temas, que vão ser discutidos durante o G20 lá em Osaka, no Japão. Primeiro tema, economia global. Segundo tema, comércio e investimento. O tema número 3, inovação. Tema número 4, ambiente e energia. Tema 5, emprego. Tema 6, empoderamento das mulheres. Tema 7, desenvolvimento. Tema 7 e o último tema, saúde. Mas eu queria destacar alguns temas que tem alguns subpontos, ou pautas dentre os temas, Tem um tema e tem um subtema que vão ser discutidos com mais vão ser discutidos com mais ênfase ali no G20, sobre o tema número 2, comércio e investimento, vai se tratar diálogo sobre os atuais desenvolvimentos do comércio internacional, reforma da OMC, recentes desdobramentos de acordos comerciais e bilaterais e regionais, Organização Mundial do Comércio. Então, eles pretendem articular uma reforma na OMC. Vamos em frente. Inovação, que foi o tema que me chamou mais atenção nos subtemas, que foi... ele trata aqui, ele tem subtemas, mas ele trata de dois negocinhos aqui, de duas coisas, que é a inteligência artificial e a sociedade 5.0. Vamos lá, fluxo livre de dados com confiança, DFFT, AI centrada no humano, segurança digital para SDGs e inclusão. E ele deixa bem explícito aqui nos temas
Sociedade 5.0 é uma sociedade centrada no homem que alcança uma alta integração do espaço virtual e espaço físico, espaço real, vindo depois da sociedade da caça, sociedade 1.0, sociedade agrícola 2.0 e por aí vai adiante. Tem um outro trecho aqui que ele diz o seguinte, que ele fala dos objetivos da ODC, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que vai falar mais à frente lá da Agenda 2030. Ambiente e energia, só um tracinho aqui. A mudança climática está se tornando mais grave, como visto pela frequência ocorrência de desastres devido ao clima extremo em todo o mundo nos últimos anos. Bom, eu acredito que também que esses desastres naturais são de alguma forma provocados ou estimulados por alguém, por governos, grupos econômicos, governos. De alguma forma ela pode ser provocada, porque nitidamente assim, você tem um aquecimento global, que é evidente, e acredito nisso. Você tem o crescimento das cidades, mas você tem algo que pode ser provocado. Por exemplo, você tem os agrotóxicos, né? Os agrotóxicos já provaram que a utilização em massa deles, ou até mesmo em condições pequenas, em contato com o solo, pode danificar o solo, pode alcançar lençóis freáticos. Então a pessoa pode consumir a água, beber a água e não saber que está sendo contaminada, até mesmo consumindo frutas, verduras, alimentos, e não sabe que está sendo contaminada, né? A gente vê mesmo o caso da dengue. Como é que pode a dengue em 20 anos, mais preciso, em 10 anos, ter mutações absurdas? Tá parecendo aquele filme do X-Men, uma dengue se sofrendo altas mutações, não só mas quando atinge um corpo humano, se você já teve a dengue nível 1, nível 2, já é diferente do nível 3, que já pode discorrer para uma febre amarela. Se você tiver dengue, você não pode ter relações com a mulher, tanto o homem como a mulher não pode ter relações, porque pode ter filhos com microcefalia, ou a mulher gestante também tem que ter cuidados, ou seja, é um mosquito, e a gente ficou sabendo lá atrás, pelo menos, que teve uma empresa aqui do Brasil que praticamente produziu de forma a cavalar esse mosquito lá no interior da Bahia. Genérico, né? Era um mosquito genérico, e pelo que eu estou vendo, só cresce índices e mais índices de mortes, de pessoas contaminadas, e enfim, é um desastre. É um desastre. E ele cita nesse tema ambiente e energia, nesse subtema alterações climáticas. Eu só estou colocando aqui na questão do mosquito, né? Mas acredito que secas, inundações, ela tem alteração humana, seja na construção, gases emitidos você tem usinas nucleares, entendeu? Você tem indústrias, você tem termoelétricas, de alguma forma isso estimula a transição e mudanças do tempo no caso. Seguindo em frente, você tem, vou pular aqui, tem dois temas aqui, vou pular: emprego, empoderamento das mulheres, e isso é fundamental, isso é importante.
o empoderamento, o respeito, a igualdade no trabalho. Tem a questão do desenvolvimento, e aí sim que eu queria mencionar, existe esse subtema dentro do tema principal desenvolvimento, que é a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, prestação de contas, ciência, tecnologia e inovações STI para SDGs, infraestrutura de qualidade para melhoramento da conectividade para o desenvolvimento sustentável, em cooperação com o grupo de trabalho de infraestrutura e investimento do capital humano. Sobre essa Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, são 17 objetivos. Vale a pena você dar uma pesquisada lá na ONU, a ONU que deu algumas diretrizes até 2030 sobre esse ODS. Saúde, né? Saúde, como eles já dizem aqui, é um tema muito importante e essencial para o crescimento sustentável da economia global. A OMC é convidada para a cúpula, né, de Osaka, né, e eles vão nortear, né, esses 3 subtemas no tema principal saúde, que é a conquista da cobertura universal da saúde, UHC, resposta à sociedade em envelhecimento e gestão de emergências de saúde, incluindo resistência antimicrobiana, RAM. São as áreas prioritárias de discussão da presidência. Bom, a princípio, a gente pode ver aqui, mas não tem nada de errado, não tem nada de incomum esses temas. É porque é o seguinte, tem os dois lados. Tem um lado positivo, que trata, mas tem aqui o lado B, o lado desconhecido. Para mim, vale mais a pena uma reunião dos BRICS, que são países emergentes e que se entendem e passam as mesmas dificuldades, do que o G20, o G7. Imagine o Brasil ou a África do Sul ou a Índia. Vocês acham que esses países eles vão bater de frente com a União Europeia, vão bater de frente com os Estados Unidos? Vocês acreditam mesmo que vai ter de alguma forma informações vão passar informações de forma igualitária, de forma coletiva? Vocês acham que eles vão trabalhar um crescimento sustentável de uma economia global? Claro que não. É evidente que não. Ali acredito que serve muito mais para testificar certos acordos e certos comandos. Entendeu? Certos comandos. União Europeia, Estados Unidos. Quantas reuniões Estados Unidos comandam? Aliás, eu tenho que especificar. Estados Unidos não, né? O imperialismo americano. Eles querem controlar tudo. Não só essa questão do imperialismo, dos americanos, da União Europeia. A gente sabe muito bem que existe sim uma influência de um certo mercado, no mercado financeiro, de certas corporações. Eu vejo como uma mesa de mercado. Você está numa feira e os presidentes ou os ministros da economia e os presidentes de banco central são os mercadores. Olha, nós vamos ratear isso aqui, nós vamos vender isso aqui e tal, o que você acha, isso e aquilo outro. São aquelas reuniões formais, muito diferentes daquelas reuniões de Bilderberg, Bohemian Grove, né?
são totalmente diferentes, porque aí há uma certa formalidade e precisa de certa... aliás, a comunicação é bem mais ampla, os assuntos são abordados, mas existe sim uma agenda secreta, e essa agenda secreta a gente discorre, a gente conhece ela com o passar dos anos. Existe também, tá aqui, os resultados da reunião que houve lá, que houve ano passado, né? Que houve o G20 foi na Argentina, né? E que houve na Argentina. E aqui tem o seguinte, que eu estou acompanhando o site deles e tem os principais resultados da cúpula da Argentina. Né, comprometer-se a trabalhar em conjunto para melhorar uma ordem internacional baseada em regras, não especifica que regras são, reconhecer a contribuição do sistema multilateral de comércio e apoiar a necessária reforma da OMC, análise a progresso na próxima cúpula, que no caso é agora em Osaka, solicitar a todos os membros que implementem as recomendações e compromissos do Fórum Global sobre a capacidade excedente do aço, por exemplo, remoção de medidas de apoio que distorcem o mercado, e o aço é também um subtema lá do desenvolvimento que eles vão discutir mais uma vez sobre o aço. Apoiar o livre fluxo de informações, continue a trabalhar em inteligência artificial e outras tecnologias emergentes. Eles enfatizam e batem sempre nessa situação do fluxo de informações. Muito difícil isso. Imperialismo americano divulgar informações. Tomar medidas para lidar com as vulnerabilidades da dívida em países de baixa renda, trabalhar para melhorar a transparência e sustentabilidade da dívida. Ou seja, dívida, esses países emergentes estão devendo a quem? Os grandes, Estados Unidos, a União Europeia. E os países emergentes estão devendo a eles. Eles que têm que solucionar, não é os emergentes. Enfim, é isso, gente. Ficou até longo demais sobre o G20. Quero agradecer a todos. Espero que vocês compartilhem, apoiem, ativem o sininho, curtam, que isso é muito importante para a gente continuar a fazer mais e mais vídeos. Agradeço mais uma vez. Fiquem na paz, até a próxima e até mais.